Uma noite de terror no Mato Grosso do Sul. Olá a todos, o meu nome é João. Eu sou fazendeiro no interior do Mato Grosso do Sul e vivo com a minha esposa Maria e nossos 3 filhos pequenos em uma pequena fazenda afastada da cidade. Trabalhamos duro na roça, cuidando das plantações e vendendo nossos produtos na cidade e nas localidades vizinhas. Nossa cidade é pequena, onde todos se conhecem, e é cercada por uma mata densa que esconde muitos segredos. Nos últimos tempos, a cidade estava apavorada com relatos de uma criatura alada de asas negras que sobrevoava a região durante a noite. Diziam que ela tinha atacado alguns homens, deixando até alguns feridos, e por causa disso, ninguém se arriscava a sair após o pôr do sol. Todos estavam assustados, mas eu, cético por natureza, achava que tudo não passava de boatos. Só que Maria não pensava assim. Ela era bem crédula, sempre foi. Insistia para que eu não saísse de casa durante a noite de forma alguma. Olha, eu podia não acreditar, mas era melhor não arrumar confusão em casa. Então, eu escutei, mas só para não dar o que falar. Porém, um dia eu recebi uma encomenda bem lucrativa para entregar em uma cidade vizinha. A proposta era tentadora, mas eu teria que sair de casa à tarde, dirigir até lá e voltar apenas à noite. Com essa confusão toda acontecendo, a Maria quase implorou para que eu achasse um hotel e passasse a noite por lá, voltando apenas na manhã seguinte. Mas se eu fizesse isso, acabaria atrapalhando o trabalho do dia seguinte. Então disse a ela que era bobagem e que voltaria rápido. Eu fui sem problemas. Após realizar a entrega e receber o pagamento, iniciei o caminho de volta. A estrada de terra era longa e escura, com poucas curvas, mas cercada por mato denso dos 2 lados. Enquanto dirigia, até pensei nesse bicho que o povo tanto dizia estar vendo, mas eu acabei chegando à conclusão que isso era uma besteira. Eu cheguei a rir sozinho dentro do carro. Eu entrei na minha cidade e nada demais havia acontecido, até que em um certo momento, quando eu estava perto de casa, um dos pneus do meu caminhão furou. Eu fiquei bastante bravo com a situação. Estava tarde, eu estava cansado e não estava nem um pouco a fim de trocar o pneu no escuro. Então larguei o caminhão ali no mato e decidi voltar para casa a pé, deixando para trocar o pneu depois. Eu teria que andar por uma estrada de terra batida, com algumas curvas e cercada de mato. Estava um pouco frio, então apertei o passo e comecei a caminhar. O caminho era mal iluminado e tudo estava em um silêncio absurdo. Mas quando eu cheguei em um ponto mais escuro, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos no mato e vinham de longe. Eram barulhos de folhas se mexendo e de asas batendo. Eu não liguei, pensei até que pudesse ser apenas uma coruja ou qualquer uma outra ave noturna. Só que quanto mais eu andava, mais os barulhos pareciam próximos. Daí, lógico, mesmo sendo incrédulo, eu comecei a lembrar da tal criatura que o povo tanto andava vendo. Bom, prevenir é melhor do que remediar. Então eu apertei o passo e comecei a olhar para os lados para ver se eu via alguma coisa, mas eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Eu comecei a ficar com medo de verdade. Eu sempre andava com facão, pois quem mora no campo sabe que não é bom andar de mãos vazias. Mas como eu estava de caminhão, achei que não precisaria levar nada. Eu fiquei muito desesperado com isso, então catei algumas pedras no chão e continuei andando, pois se algo aparecesse, aquilo seria a minha única arma. Quando eu estava prestes a fazer uma curva, o barulho aumentou ainda mais. Haviam muitas árvores na beira da estrada e eu consegui ver nitidamente as folhas se movendo com alguma coisa que parecia muito grande. De repente, um bicho enorme, com uns 2 metros de altura, simplesmente pulou da mata
e se colocou à minha frente. O meu susto foi tão grande que eu até derrubei as pedras que, no fim das contas, não fariam diferença nenhuma, dado ao tamanho daquela coisa. Aquilo me deixou completamente paralisado. Era um bicho grande, mas muito magro e muito branco, coberto por pelos pretos bem finos e falhados. O rosto era parecido com o de um ser humano, mas meio chupado. Os olhos eram vermelhos e a boca era torta, com dentes afiados e separados. Mas o pior eram os braços. Eram finos e longos que quase tocavam o chão. Tinham garras e, misturado a eles, haviam asas enormes, como as de um morcego. Aquilo abriu as asas na minha frente, como se dissesse que eu não poderia passar. Ao ver aquilo, eu fiquei completamente apavorado. Vi que eu não podia continuar, mas que de jeito nenhum eu poderia ficar lá parado. Enquanto ele me olhava, se preparando para atacar, eu tomei coragem e saí correndo de volta para o caminhão. Corri pela mata, tentando ao menos atrapalhar o bicho, e a princípio parecia que tinha dado certo. O meu coração estava disparado e eu suava de medo. No começo, eu escutava os barulhos das asas e um ruído esquisito que aquilo soltava, mas depois de um tempo simplesmente parei de escutar. Quando eu cheguei ao caminhão, me tranquei lá dentro ainda com muito medo. Fiquei um tempo ali e nada mais aconteceu. Eu comecei até a me sentir aliviado. Pensei que tudo havia acabado e que eu continuaria bem. Eu cheguei a pensar que, se não houvesse sinal do bicho por alguns minutos, eu poderia arriscar correr para casa pela mata, mas julguei que era cedo demais. Não demorou muito para que eu voltasse a escutar os sons daquela coisa. No início, foram as asas novamente. Aquilo me fez encolher de medo nos bancos. Eu sabia que ele estava me procurando e eu rezava para que ele não me visse. Foi aí que o pior aconteceu. Ouvi um baque pesado no teto do caminhão e logo depois passos muito pesados. Nessa hora eu me agachei ao máximo no banco e tentei me esconder. Fechei os olhos e só esperei pela minha sorte. Mas ouvi um barulho estranho no vidro, como se alguma coisa estivesse sendo arrastada nele. Então eu abri os olhos e vi que, de ponta cabeça, aquela coisa me olhava sorrindo pelo vidro. Aí eu não aguentei e soltei um grito. Foi quando a criatura começou a bater no vidro, tentando entrar no caminhão, se é que podia. Eu fiquei ainda mais desesperado. Naquele momento eu tive a certeza que seria o meu fim e que morreria por pura teimosia. Eu tentei pensar em alguma coisa, em alguma saída, mas se eu tentasse sair correndo, ele pularia em cima de mim. O pneu do caminhão estava furado e eu não tinha absolutamente nada para me defender. Foi aí que me dei conta de que eu não estava tão longe assim das casas e, se eu tivesse sorte, alguém poderia me ouvir se eu pedisse socorro. Então, no momento de muita coragem, liguei o caminhão mesmo com aquele bicho maluco tentando quebrar o vidro. E se conseguisse, a minha morte seria quase que instantânea. Eu comecei a buzinar como um doido, batendo na buzina com toda a força que eu tinha. A minha mão chegava a doer. Para minha surpresa, quando fiz isso, o bicho simplesmente parou. Parecia que sentia dor, sei lá. Talvez o barulho fosse alto demais para ele. Eu só sei que começou a se contorcer um pouco e a gritar com uma voz horrível, meio metálica. Era um som terrível, muito alto também, mais que a própria buzina. Eu mesmo não aguentei e parei de buzinar, ficando até meio zonzo com tudo aquilo. O bicho também parecia estar desnorteado, então aproveitei a oportunidade. Abri um pouco a janela, só o suficiente para colocar a boca para fora, e comecei a gritar muito alto por ajuda. Gritei tanto que fiquei rouco nos dias seguintes. A minha garganta doía, mas eu continuei. Só que o bicho pareceu ficar ainda mais irritado. Ele se recuperou rápido e eu já fui fechando o vidro outra vez. Voltei a buzinar, esperando que isso o afastasse de novo, mas não adiantou. Pelo contrário,
Ele ficou mais furioso ainda e começou a bater no vidro com mais força. Nessa hora, eu já havia desistido. Eu sabia que era só questão de tempo. Parei de buzinar, apenas esperando e rezando, mas quando menos eu esperava, foi aí que tudo mudou. O bicho já estava quase finalizando o serviço, o vidro estava sendo esmagado, cacos voavam pelo caminhão. Então eu vi um barulho de carro parando na estrada, bem à frente de onde eu estava. Os faróis estavam altos e eu vi alguém descendo. Na mesma hora, abri o vidro de novo e comecei a gritar para que a pessoa tomasse cuidado, mas ela não respondeu nada. O bicho se virou mais furioso ainda, pronto para pular naquela pessoa através do mato. Mas de repente viu um barulho muito alto. A pessoa simplesmente atirou contra aquela criatura. Eu nem sei como conseguiu ver, mas atirou. O tiro deve ter acertado em cheio, porque a criatura entortou a postura e soltou outro daquele grito, só que muito pior. Ela ficou se contorcendo, então parou, abriu as asas e saiu voando. Eu não vi muito bem, só escutei o barulho das asas. Na hora eu chorei de alívio. Eu juro, eu não conseguia nem me levantar para sair do caminhão. Eu não vi muito bem, só escutei o barulho das asas. Na hora eu chorei de alívio. Juro que eu não consegui nem me levantar para sair do caminhão e ver quem era. Eu fiquei lá parado mesmo. Então a pessoa apareceu. Era um amigo meu, o Daniel, dono de um boteco aqui da cidade. Ele disse que tinha corrido para me ajudar e me ajudou a sair do caminhão. Tentou me acalmar e me levou para casa. O caminho não era tão longo, mas ele me perguntou o que havia acontecido. Eu contei tudo sobre a entrega, como o caminhão estragou e como vi o bicho me seguindo e como ele pulou a estrada. O Daniel não disse muita coisa, só comentou que eu deveria ouvir mais a minha esposa, porque a mulher tem sensibilidade para esse tipo de coisas. E que, por sorte, eu tinha conseguido sair vivo. Disse que não custava nada ser mais cuidadoso, e ele estava certo. Agradeci muito a ele por ter aparecido. Quando chegamos em casa, ele me deixou lá e em seguida foi para a casa dele. A Maria veio correndo até mim chorando, me ajudou com os machucados, porque eu estava todo arranhado, tanto por correr no mato quanto pelos cacos de vidro. Eu contei tudo para ela, mas dessa vez ela não ficou muito brava com a minha teimosia. Ela só me fez prometer que eu não sairia mais de casa durante a noite, e eu prometi. Eu não dormi bem naquela noite, e no dia seguinte soube que a minha história já tinha se espalhado por toda a cidade. Todo mundo ficou em alerta. A minha história se espalhou como fogo em palha seca. Não trabalhei no dia seguinte. Passei o dia recebendo visitas. A maioria acreditava em mim e alguns até aumentavam os detalhes do encontro com a criatura. Ninguém mais queria se arriscar a sair durante a noite. Eu decidi que eu também não sairia mais durante a noite. Eu passei a valorizar ainda mais os conselhos da Maria. O trabalho na fazenda continuou, mas agora cada barulho na mata tinha um significado diferente para mim. O Daniel ficou muito respeitado na cidade, e eu também. Passadas algumas semanas, algumas pessoas diziam ter sido atacadas, mas o bicho nunca mais foi visto. Com o tempo, o povo começou a sair à noite de novo e a vida voltou ao normal. Ainda assim, alguns continuavam com medo e evitavam sair de casa. Eu mesmo fiquei muito mais cauteloso. A minha história rodou muito nas rodas de conversa, mas minha vida na fazenda continuou. A Maria e eu ensinamos os nossos filhos a importância de serem mais prudentes com essas coisas, sobretudo com os mistérios da vida no campo. Obrigado por contar o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. A noite em que minha mãe encarou um lobisomem na estrada. Boa noite a todos. Eu me chamo Alberto. Eu tenho 30 anos de idade e moro em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O relato que eu quero contar aconteceu com a minha mãe
O nome dela é Elisa e foi em agosto do ano de 1995, aqui mesmo na cidade. Foi bem no ano em que eu nasci. Então não me lembro de nada, mas me contaram tudo isso alguns anos depois. Eu já havia ouvido algumas histórias sobrenaturais na minha vida e sempre achei interessante esse tipo de assunto. Eu mesmo nunca vi ou passei por nada parecido, mas quando a mãe me contou essa história, na época em que eu era adolescente, eu fiquei muito impressionado. Eu não sei se eu acredito, mas também não vejo motivos para ela inventar tal coisa e assim manter cada palavra até os dias de hoje. Enfim, sem mais delongas, vamos para o relato da minha mãe. Na época, eu era recém-nascido. A minha mãe estava naquela fase de adaptação em ser mãe e cuidar da casa. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. Eu tenho uma irmã e um irmão mais novo. Ela sempre foi uma mulher de personalidade forte e fazia o que queria na hora que queria. Isso gerava alguns atritos com meu pai, mas ele costumava ser bem respeitoso e, na verdade, nem tinha muito tempo para reclamar, pois passava boa parte do dia trabalhando em uma vinícola na região. Nós morávamos em uma casa simples de madeira, em um bairro um pouco mais afastado do centro da cidade. A rua era de terra batida e no quintal dos fundos dava para ver uma vasta área de mata. Eu cresci naquela casa e só saí de lá depois que eu me casei. A minha mãe sempre foi muito atenciosa com os filhos e com o meu pai. Também sempre se preocupou em ajudar as pessoas e uma delas era a Marta, a sua amiga de infância. Era uma das poucas pessoas com quem ela se abria e convivia depois de ter casado. Mas naquele ano, a Marta estava cheia de problemas, pois havia passado por um divórcio complicado e desde então vinha enfrentando dificuldades financeiras e adaptação à sua nova realidade. E por conta disso, a minha mãe estava sempre conversando com ela e tentando apoiá-la naquela fase difícil. Então veio o dia, era final de tarde e Marta ligou para minha mãe. Ela parecia meio triste com a voz rouca, tossia e fungava no telefone, tentando disfarçar durante a conversa, mas a minha mãe a conhecia há anos e sabia que ela não estava nada bem. Depois de um tempo, a Marta disse que não se sentia muito bem e achava que estava com pneumonia. Ela falou dos sintomas. A minha mãe ficou muito preocupada e disse que iria até a sua casa para levá-la ao hospital, mas a Marta, teimosa como sempre, se negou. Disse que se cuidaria em casa mesmo. No entanto, a minha mãe sabia que ela estava em uma situação financeira muito ruim e perguntou se ela tinha remédios em casa, mas ela simplesmente desconversou. Pelo que a minha mãe conta, a sua amiga sempre foi muito orgulhosa e raramente pedia ajuda. Mas naquele dia, a minha mãe não quis esperar. Falou que iria até a farmácia e levaria os remédios até a casa dela, assim que meu pai voltasse do trabalho. O meu pai chegava em casa lá por volta das 7 horas da noite. Assim que entrou, a minha mãe foi falar com ele. Ela estava muito preocupada e falou que iria pegar o carro para ir até a farmácia e depois até a casa da Marta para entregar os remédios. Naquele dia, o meu pai voltou muito cansado do serviço e não gostou nada da ideia dela sair sozinha durante a noite, ainda mais porque a Marta morava em um sítio mais isolado, praticamente nos arredores da cidade. Como já era tarde, ele queria jantar e descansar e não ficou nada contente de ter que esperar ela ir e voltar, ainda mais tendo que cuidar de mim até a sua volta. Ele falou para ela não ir naquele horário, que ele mesmo levaria os remédios de manhã antes de ir trabalhar. Mas ele se esqueceu de que no horário em que saía de casa, as farmácias ainda estariam fechadas. Os dois tiveram uma pequena discussão, mas a minha mãe não perdeu tempo. Disse para ele cuidar de mim e que voltaria rapidamente,
pegou a chave da caminhonete e saiu para comprar remédios para Marta. Primeiramente, passou em uma farmácia na região central da cidade, pois durante a noite, boa parte do comércio já estava fechado. Depois pegou o caminho até a casa da sua amiga. Pelo que ela me contou, eram cerca de 10 quilômetros do centro até o sítio. O lugar onde a Marta morava era bem tranquilo, mas o trajeto até lá era muito ruim. Havia uma parte da estrada asfaltada e depois um longo trecho de estrada de terra batida. A casa da Marta ficava em uma área espaçada, com alguns vizinhos por perto, mas separados por terrenos vazios, muita vegetação e plantação. Haviam várias vinícolas na região. A minha mãe chegou até a casa da amiga lá por volta das 8h30 da noite para poder entregar os medicamentos. Ela entrou e viu que a Marta estava muito abatida, com olheiras profundas e dificuldades para se mover e respirar. Ela não queria deixar a amiga sozinha naquela condição e acabou ficando um tempo com ela para ajudá-la a tomar os remédios e um chá. Durante isso, colocaram a conversa em dia. Pouco antes de sair, a minha mãe conseguiu convencer a Marta a ir ao médico pela manhã, caso não melhorasse com os remédios. Foi na volta para casa que a minha mãe passou por momentos de puro pavor. Ela se despediu da amiga e disse que voltaria no dia seguinte para ver como ela estava. Pegou suas coisas, entrou na caminhonete e iniciou o caminho de volta. Naquele momento, o meu pai já deveria estar muito preocupado, pois já se passavam das 9h30 da noite. O trajeto até a nossa casa levava cerca de uns 10 minutos. Não morávamos longe da casa da Marta. A noite estava bem fria e meio chuvosa, com trovoadas esporádicas. A estrada de terra estava meio úmida, mas não havia lama. Havia também uma fina neblina que dificultava um pouco a visão. A minha mãe dirigia bem, mas teve que diminuir um pouco a velocidade por conta da visibilidade ruim naquele trecho. Ela estava distraída ouvindo alguma música no rádio quando viu rapidamente na lateral da estrada algo se movendo para dentro do matagal e da plantação de uva que no caso havia ali. Passou pelo ponto e se virou para olhar, mas não conseguia ver nada, pois estava bem escuro. Estranhou aquela movimentação naquele local e horário, mas como haviam alguns relatos de assaltos nas estradas daquela região, ficou um pouco assustada e aumentou ainda mais a tensão no trajeto. Quando faltavam uns 2 quilômetros para chegar ao asfalto, a minha mãe olhou pelo retrovisor e percebeu um vulto movendo-se rapidamente pelo canto da estrada. Estava muito escuro e a única iluminação era a fraca luz avermelhada da lanterna traseira da caminhonete. Ainda assim, ela percebeu que algo muito grande se aproximava do veículo. Ela contou que se virou rapidamente para olhar para trás quando sentiu a primeira pancada na traseira da caminhonete. Assustada, olhou para a frente e quase virou o volante. Na mesma hora começou a acelerar ainda mais. Porém, a caminhonete do meu pai não era das mais potentes e já era meio velha. A minha mãe olhou novamente pelo retrovisor e viu que aquela coisa estava correndo. Parecia passar de um lado para o outro, como se estivesse tentando ultrapassar pela lateral do carro. Foi então que ela percebeu que aquilo parecia um cão muito grande, correndo em 4 patas. Segundo a minha mãe, ela estava a mais ou menos uns 60 km por hora e a criatura seguia mantendo o mesmo ritmo, mesmo sendo grande e aparentemente bem pesada. A partir daquele momento, ela realmente ficou assustada, pois logo em seguida sentiu mais uma pancada, sendo que dessa vez na lateral da caminhonete. Ela disse que deu um grito de susto, mas tentou manter a calma, pois se perdesse o controle do veículo, com certeza eu não teria essa história para contar aqui. Ela não sairia daquela estrada com vida. Eu sabia que a minha mãe não era um tipo de pessoa de se abalar facilmente, mas depois dessa história, a minha admiração por ela se tornou enorme.
ela seguiu firme e não entrou em desespero naquela situação apavorante. Fixou o olhar na estrada e acelerou com tudo o que podia para chegar ao asfalto. Então virou e olhou pelo retrovisor, arregalando os olhos ao perceber aquela coisa quase ao lado da sua porta. Ela nem pensou muito, virou um pouco o volante e bateu com tudo na criatura. O impacto foi forte, fazendo o bicho cair para trás e rolar no mato ao lado da estrada. Olhou novamente pelo retrovisor e percebeu a silhueta grande se erguendo no meio do matagal enquanto se afastava. Ela disse que aquela coisa ficou em pé sobre duas pernas, parecendo até ser uma pessoa. Com a distância e o escuro, não conseguiu ver claramente como era a criatura, mas jura de pés juntos que aquilo era de fato um lobisomem. E o mais impressionante, a minha mãe nunca acreditou nesses tipos de coisas, mas depois daquela noite, era a única explicação que fazia sentido. Ela seguiu acelerando e, enfim, alcançou a estrada asfaltada. Naquele ponto do trajeto, já havia mais iluminação e casa ao redor. A chuva já havia parado, mas o asfalto estava molhado e, por isso, ela manteve a atenção redobrada. Segundo o que ela conta, pouco antes de entrar na nossa rua, ainda conseguiu ver uma movimentação estranha no matagal ao lado da estrada. Não chegou a ver a criatura novamente, mas tinha certeza de que ela ainda a seguia por parte do trajeto. Foi então que caiu a ficha do que havia passado, e ela começou a chorar dentro do carro, percebendo que escapou da morte por muito pouco. Finalmente ela chegou em casa, estacionou a caminhonete. O meu pai saiu na porta comigo no colo. Ele estava bem preocupado naquela altura. Se aproximou e viu os amassados na traseira do veículo. A minha mãe saiu do carro com os olhos encharcados de lágrimas e ele perguntou o que havia acontecido. A princípio, ficou em dúvida, mas conhecendo bem a minha mãe, sabia que ela não inventaria tal coisa. Na manhã seguinte, quando saiu para trabalhar, teve certeza de que ela não havia mentido. Haviam marcas vermelhas e pelos pretos grudados na lateral. Alguma coisa realmente atacou a minha mãe e a prova estava bem ali diante dos olhos dele. Ele passou um jato d'água na caminhonete para que a minha mãe não visse aquelas marcas e saiu logo em seguida para trabalhar. Mais tarde, a minha mãe entrou em contato com a Marta, que já estava melhor. Aparentemente, era apenas uma gripe forte. Então decidiu não contar nada sobre o que havia acontecido, até mesmo para não alarmá-la. Mas tomou uma decisão. Nunca mais iria à casa da sua amiga durante a noite. Depois daquele ocorrido, sempre que visitava a Marta, voltava antes do anoitecer e nunca mais passou por nada parecido. Já o meu pai acreditava que ela havia sido atacada por uma criatura, mas ainda tinha dificuldade em aceitar que era um lobisomem. Durante uma conversa alguns anos atrás, começamos a falar sobre essa história e perguntei o que ele achava que poderia ser aquela coisa. Ele parou, me olhou e se calou. Ele não tinha uma resposta, pois a resposta já existia. Aquela criatura só poderia ser de fato um lobisomem. Olha, a minha mãe foi muito guerreira naquela noite. Conseguiu escapar de uma fera furiosa que estava disposta a tudo para pegá-la. Eu sinto muito orgulho de poder compartilhar esse relato com vocês, pois eu tenho certeza de que muitas pessoas não teriam a mesma garra ou talvez a mesma sorte da minha mãe. Boa noite. A janela. Era uma noite comum. Eu estava me preparando para ir para casa. Arrumei a minha mesa de trabalho, guardei as minhas anotações e fui embora. Era mais ou menos 11h50 da noite. Pode até parecer que seja estranho eu sair uma hora dessas do trabalho,
porém eu estava fazendo hora extra. Quando cheguei no ponto de ônibus, eu vi algo do outro lado da rua, em um beco, e vi um vulto estranho. Não poderia ser um gato ou cachorro, pois era grande demais. Também não poderia ser uma pessoa, pois os seus braços estavam quase ao chão. Aquilo estava me encarando de uma forma estranha, como soubesse que eu estava ali todas as noites. Era um olhar de reconhecimento. Fiquei uns 10 minutos olhando aquela criatura. Após isso, o ônibus chegou. Eu entrei e olhei para onde a criatura estava. E para minha surpresa, ela não se encontrava mais. Cheguei em casa e fui preparar o jantar. Comi, tomei um banho e fui para o quarto. Quando cheguei, o meu quarto estava totalmente bagunçado. Então resolvi arrumá-lo. Após a arrumação, eu me deitei e o ambiente estava bem quente naquela noite. Foi então que eu decidi abrir a janela. Eu não mencionei o fato de que onde eu moro é um sítio. Então é comum a gente abrir a janela, pois o local é bem calmo. O local onde eu moro é bem tranquilo. Após cochilar por umas 3 horas, eu acabei me despertando e percebi que havia faltado luz. Confesso que eu fiquei bastante irritado, afinal, pago tão caro na conta de luz para ela faltar uma vez por semana. Foi então que eu acendi uma vela ao meu lado e fiquei dormindo de lado. Alguns minutos se passaram e a vela se apagou. Eu não dei atenção. Porém, eu senti algo tocando no meu pé esquerdo. E com um toque, eu senti uma leve respiração. Era como se um animal estivesse lá no meu quarto, junto comigo. Depois, eu escutei passos indo até a cozinha. E com isso, barulhos de pratos sendo quebrados. E com um grunhido. Eu fiquei com medo. E um silêncio tomou conta do ambiente. Já era 6 horas da manhã. O ambiente já se encontrava completamente claro. E mesmo assim, eu estava com muito medo de abrir os meus olhos. Foi então que, com pouco tempo depois, eu criei coragem para abri-los de uma vez só. Ao abrir, eu não sei como é que eu não tive um ataque cardíaco. No lado direito da porta, havia uma criatura escondida e encolhida, como uma criança com medo. Eu fiquei trêmulo. Foi quando aquela coisa começou a levantar a sua cabeça lentamente. Foi então que o rosto foi revelado. O rosto era todo deformado, com os dentes desproporcionais. O nariz era enorme. E eu fiquei tão assustado que eu acabei desmaiando. Depois de pouco tempo, eu acordei do desmaio. E eu percebi que tudo estava normal. Sem acreditar, fui até a cozinha para conferir. E realmente, tudo estava em ordem e nada destruído. Fiquei bem aliviado e feliz ao mesmo tempo. Ao retornar para o meu quarto, para eu arrumar minha cama, e ao olhar a janela, eu vi um arranhão bem profundo na janela. Dava a entender que eram garras, e isso só me levou a repensar em deixar ou não a minha janela aberta.